pessoas que estavam lá assim: agora quem quiser ir para casa, pode ir. E o que aconteceu, pastor? O efeito contrário. Aí eles ficaram, aí o negócio virou vigília, virou fogo puro e glória a Deus. Diga para o seu vizinho assim: Deus é bom demais. As criancinhas até 8 anos de idade, pode ir no nome de Jesus. E eu achei que o povo não ia topar o desafio, gente. Eles estavam mais animados do que nós. Terminamos um culto, lançamos o desafio, o pessoal ficou no outro culto e foi muita festa para Jesus. Foi coisa linda, maravilhosa, e eu sei que aqui também não está sendo diferente, amém? Independente do frio, chuva ou sol, Deus sempre está presente. Nós vamos falar de algo muito importante, extremamente necessário, algo que fez uma diferença na minha vida, na minha forma de entender Deus, na minha forma ministerial, algo espetacular, que tem feito a minha vida frutificar, a minha vida andar mais dentro do propósito de Deus. Eu tenho certeza que esse assunto que nós vamos compartilhar com os senhores, com senhoras, além de ser algo necessário, é um assunto que transforma a nossa caminhada com Deus na terra, nos liberta de alguns dogmas, de alguns pensamentos religiosos. Eu confesso que a minha vida tem 2 fases ministerial. Eu digo que eu comecei novo, menino, nesse ministério, na obra de Deus, e durante a vida nós vamos aprendendo muito. Não que eu saiba tudo, mas estamos aprendendo todos os dias, e vou morrer, na verdade, se Jesus não voltar antes, sem conhecer todas as coisas. E entre o que nós temos conhecido, algo chamado favor imerecido, ou em outras palavras, graça, essa palavra tem remado a minha vida. E como eu estava dizendo, que tenho 2 fases do meu chamado: o tempo que eu sabia sobre Deus e sobre fé, e depois quando o Espírito Santo me revelou um pouquinho mais sobre favor e graça. Diga: favor e graça. A partir dali começamos a ter uma produtividade maior, uma produtividade melhor, um resultado mais crescente. Eu digo um resultado espiritual, financeiro, principalmente ministerial, familiar, no relacionamento com as pessoas. Esse assunto sobre graça, talvez em alguns lugares é meio que polemizado ou mal aceito, mas devemos compreender que a graça de Deus é algo que você precisa crescer nela, conhecer sobre ela e entender como ela funciona. E nós vamos estar, pelo Espírito Santo, confeccionando tudo isso sobre a graça. Alguns dizem que a graça é o favor de Deus que nós não merecemos, mas ainda assim recebemos, porque precisamos. Essa nomenclatura, esse título, você não vai achar na Bíblia, mas é verdade, que ela é um favor que precisamos, embora não merecemos, mas Deus nos faz porque precisamos. Diga comigo: a graça de Deus é o favor que não merecemos, mas Deus nos faz. Quando Deus começou a trabalhar comigo, querido, dentro desse entendimento chamado graça, a minha maneira de usar a fé mudou, a minha maneira de pregar foi totalmente transformada, a minha forma de relacionamento com pessoas de verdade melhorou, a maneira que eu trato o ser humano melhorou, mudou, está sendo transformada a cada dia mais. Então o que nós vamos compartilhar com os senhores aqui no livro de 2 Pedro, se quiser ir abrindo, vai transformar a sua ideia sobre Deus, a sua maneira de se ver, a sua maneira de entender as dificuldades, e você vai entender que Deus sempre está no cuidado nosso, sempre nos cuidando, zelando de nossas vidas. 2 Pedro capítulo 3, versos 18, você vai ver algo mais do que necessário aqui. Ação da graça em nós. Observe, 2 Pedro capítulo 3, versos 18, lá no finalzinho da Bíblia, e o amado vai me ajudar para ganharmos tempo. Há muitos textos que eu quero ler, mas quero que tenha bem tempo, disposição de tempo para te explicar. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olhe comigo. O apóstolo Pedro está dizendo, queridos, sobre crescer na graça. Algumas pessoas, quando ouvem essa expressão graça, elas falam: poxa, legal, já sou salvo pela graça. Mas a graça, ela não termina aí, queridos. Ela tem um trabalho muito mais amplo.
Por isso que o convite do texto é: crescei na graça. Diga para o seu vizinho: você deve crescer na graça. Afinal de contas, Rony, o que é crescer na graça? Como isso funciona, igreja? Como acontece, pastor José? Pastora Rosângela, pastora Edmar, será que a graça se resume, missionário Neto, apenas em salvação, pastora Érica? Obviamente que não. Exato, Efésios fala que somos salvos pela graça, mas a graça não traz apenas salvação, ela traz transformação, ela traz arrojamento ou potencialidade, ela nos torna capazes de cumprir a vontade de Deus. A Bíblia fala sobre a graça que enriquece, a graça que fortalece, a graça que edifica, a graça que consola, a graça que modifica e a graça que fortifica. Então essa ideia de graça não se resume apenas em salvação, ela é muito mais ampla do que algumas pessoas conhecem. Quando você foi alcançado em Jesus e você está salvo com o teu nome escrito no livro da vida, o nome disso é salvação. Diga comigo, salvação. Mas você precisa saber, querido, que a graça não se resume apenas em salvação. Ser salvo é o primeiro pacote que a graça nos concede. Existem outros departamentos sobre a graça que você precisa saber. Diz Efésios, somos salvos pela graça, mas ela não para na salvação, ela continua se estendendo para outros departamentos da nossa vida. A Bíblia fala, como eu citei, de graça que enriquece, graça que fortalece. Só para que eu possa te exemplificar antes de explicar o próximo texto. Pedro está dizendo que devemos. É como se ele estivesse dizendo: toda a responsabilidade dos cristãos não é parar na primeira fase da graça, é procurar crescer nela. É como se ele estivesse te instigando, incentivando os cristãos a crescer, a conhecer um pouquinho mais do que significa essa tal de graça. Aleluia. Sabe, querido, tem muitas pessoas que estão indo para o céu, morrendo em Cristo Jesus, mas não estão experimentando tudo aquilo que a graça nos dá direito de experimentar. Quantos aqui vão para o céu depois que acabar os seus dias nessa terra? Digam amém. Se Jesus não voltar antes, o nosso destino até então é morrermos, pó e ao pó tornar. Mas eu não posso sair desta terra, pastora Érica, sem experimentar os benefícios que estão disponíveis através da graça em Cristo Jesus. Repito e grave isso: o primeiro pacote que a graça nos faz participante chama-se salvação. Mas não para por aí, querido. Há muito mais para se conhecer e desfrutar da questão chamada graça divina. Diga: Deus, me faça crescer na graça. É um desejo de Deus isso. O apóstolo Pedro, ele estava inspirado pelo Espírito, gente. E ele estava dando indicação para os crentes ali, dizendo: gente, não pare aí, vocês foram salvos, agora vem comigo, tem muito mais sobre a graça que vocês precisam saber. Está determinado, igreja? Talvez você está salvo, glória a Deus, e você é contente por isso. Glória a Deus, os seus filhos estão sendo alimentados, você está feliz, a sua vida está dando certo, mesmo que tenha luta, mas você está fluindo. Glória a Deus, amém. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Mas o que eu quero fazer você entender que a graça não se resume apenas em estar salvo, mas em algo que também me beneficia aqui, agora, já. É sobre isso que Deus quer tratar com você nesta noite. Os efeitos da graça em nós. E vamos falar dias sobre esse assunto. E não tenha dúvida que nós vamos crescer em outro nível para a glória de Deus. Observa agora Romanos capítulo 11, versos 14. Vou falar algo simples, mas ao mesmo tempo profundo. Então eu preciso da sua atenção extrema para que você compreenda isso, queridos. Romanos capítulo 11, versos 14. Na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Vamos lá, repita novamente, querido.
na esperança de que, alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Agora vai lá comigo, Romanos capítulo 6, depois nós vamos indicar tudo, já está esses textos que você está lendo. Romanos capítulo 6, do 11 ao 14, por favor. Observe isso. Romanos capítulo 6, do 11 ao 14. Preste bem atenção nessas frases. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus próprios desejos, não oferecendo os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os seus membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olhe para cá. Observe comigo nessa explicação o poder da graça sobre o pecador. É impossível um homem vencer o pecado de estimação. O que é o pecado de estimação? Alguma coisa que você faz e você sabe que é errado, mas ao mesmo tempo a sua carne deseja e chega a te dominar. Esse é o pecado de estimação. Existem pessoas que o pecado de estimação dela é guardar rancor, guardar ódio. Alguns são viciados em pornografia, outros são viciados em masturbação, outros são viciados em mentir, outros têm hábitos que ela sabe que aqueles hábitos não é agradável a Deus. Esse seria o pecado de estimação. E o texto que está dizendo ali, que acabamos de ler, diz que quando nós somos alcançados pela graça, ela não nos deixa estar debaixo do pecado. Significa o que, pastor? A graça não se trata de algo que me dá direito para pecar. Não. A graça, quando ela se manifesta, ela me arrebata do pecado em que eu me encontro. Por isso que o texto que você leu de Romanos diz: aquele que foi alcançado pela graça, ele já não está mais debaixo da lei do pecado. Diga para alguém: você foi alcançado pela graça. Diga para ela: por isso que você parou de fazer coisas ruins, que antes eram hábitos. Diga: isso não é você, é a graça de Deus em você. O que é que eu estou querendo mostrar? Graça não é libertinagem. Graça, ela nos traz para a liberdade de Cristo. Pastor, mas aonde é que essa história vai dar? Eu quero mostrar para você algo, querido, que você precisa saber. De repente, tem pessoas aqui que sabem que tem práticas que não agradam a Deus, e você já jejuou, você fez tudo, o ABC, tem uma mágoa que está aí dentro, e você já fez campanha, já fez quebra de maldição, mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz em Romanos, que quando a graça superabunda, ela se torna maior do que o pecado que um dia abundou. O que significa isso? Uma graça que cresce, ela me desloca de posição, ou seja, ela me tira debaixo do jugo e me coloca dentro da vontade de Deus. Quando você está passando por algo e você sabe que aquilo é da tua carne e você já tentou e não consegue separar, então começa a fazer algo. O que, pastor? Peça a graça de Deus. Diga para alguém do lado: vença o pecado através da graça divina. Alguém aplaude a Jesus? Aleluia. Diga: fala comigo, Deus. O que é que o Senhor está tentando explicar, pastor? Eu já fui pregar em lugares que a graça não é muito bem-vinda, porque eles confundem, entendendo que a graça é cartão de crédito para pecar, quando na verdade, alguém que foi alcançado pela graça, ele pode pecar, mas ele não consegue permanecer pecando. Talvez você está olhando para mim e diz assim: pastor, mas vem cá, eu cometo alguns erros. Exato, você é ser humano, sim ou não? E nós, seres humanos, tentando acertar, às vezes erramos. É ou não é?
Mas quando a graça está em nós, mesmo errando, nós não conseguimos permanecer no erro. O que é isso? A graça nos alcançou, querido. Você sabe por que você teve força de resistir àquilo que veio? Sabe por que você conseguiu largar daquele pecado que há muito tempo você tentava? Não foi você que foi forte, é que Deus liberou uma graça maior. Por isso que você já não está mais na prática daquele erro. Porque a Bíblia diz que a graça, quando ela te pega, ela te arrebata do pecado que você atuava. Alguém diga glória a Deus. Diga, derrama a graça, Senhor. Querido, o que nós queremos mostrar para você é a graça operando na vida do ser humano. O que é que Deus está querendo mostrar para mim, pastor? Uma vez eu tratei de um homem, e esse homem tinha sérios problemas com compulsão na área da masturbação. E ele dizia que isso estava trazendo sérios problemas para o casamento dele, para a vida dele, em todos os sentidos. E ele dizia para mim: eu sei que é errado, mas esse desejo está na minha carne, eu não consigo parar com isso. Eu já jejuei, eu já orei, e pastores fizeram quebra de maldição comigo. E ele veio me apresentando um ritual, um currículo de coisas que fizeram com ele. Nada contra a metodologia, mas de repente eu falei algo simples e direto e fácil de se fazer. Sentei com ele na mesa e disse: senhor, vem cá, senta aqui. Tudo bem, você já me explicou que fez isso, fez aquilo, tentou de várias maneiras a renunciar a esse pecado, mas não conseguiu. Agora quero te ensinar algo. O senhor já ouviu falar sobre crescer na graça? Ele, quê? É de comer? Eu falei, não, está na Bíblia. Porque esse assunto é tão pouco esclarecido que muita gente não entende como é que funciona isso. Eu sentei com ele e comecei a falar o seguinte: comece a orar pedindo graça. Comece a falar dizendo: Deus, me dá graça sobre essa situação. Põe a tua força na minha fraqueza, porque a graça ela vem justamente nesses setores. E eu falando, orientando ele. De repente ele foi para casa, ele começou a desenvolver essa simples oração. Então ele começa a dizer: pai, me dá graça, me dá graça, me dá graça, me dá graça. E ele depois me procurou, depois de alguns meses, não foi semanas, meses. E ele me disse assim: pastor, eu tenho algo para te contar. Eu já sabia, óbvio, do efeito, porque se ele tivesse obedecido, com certeza então as coisas estariam acontecendo como esperado. Ou seja, ele estaria com força para livrar-se do pecado. E aconteceu que ele me dá a notícia. Qual foi a notícia? Olha o que ele disse: pastor, eu era viciado naquilo que eu te mostrei, que eu te falei, mas para a glória de Deus, fazem quase 3 meses que eu não sinto vontade, que eu não consigo nem acessar, e quando eu lembro daquilo que eu fazia, me dá ânsia de vômito. Porque a graça de Deus é o poder de Deus sobre a vida do pecador. Aplaude a Jesus, querido. Quer ver? Quando você, nós estamos para tomar decisões erradas, a graça também nos indica que estamos indo para o lugar errado. Se alguém de repente aqui está envolvido com desejos que são imundos, e se você começar a orar pedindo a graça, se esses desejos imundos estão aí, eles vão ser eliminados, porque a graça me arrebata do caminho mau. Então existe algo que precisamos aprender sobre esse assunto, sobre a graça de Deus. Diga: Deus, me encha com a tua graça. A graça, ela não encobre o teu pecado, não, mas ela remove você da prática do pecado. Se você está aqui agora e tem dificuldades com algumas áreas, e você diz: eu já orei, eu já jejuei, pastor, eu já pedi a Deus, eu já fiz de tudo, mas é uma mania, é um vício, e até em relação a essa mágoa que você está de alguém, se você já fez tudo quanto é tipo de força e você não conseguiu, a Bíblia diz que existe um nível de graça e que você consegue liberar o perdão que você precisa. Aleluia. Sabe o que é que Deus está querendo mostrar para você? Que a Bíblia, querido, não é simplesmente uma história para você vir de domingo ou na semana
e ouvir alguém falar. Não, isso que você está ouvindo aqui, você precisa e pode desenvolver diariamente na sua vida. Por quê, pastor? Uma simples palavra, uma simples colocação: Deus, me dê a tua graça, na minha fraqueza me aperfeiçoa com a tua graça. Você vai ver que a tua capacidade vai aumentar em Deus, e aí, pastor, o que é que vai acontecer? Um outro nível de vida você começa a experimentar, e coisas maiores começam a descer sobre a tua casa. Diga: eu recebo essa palavra. Vamos comigo em Efésios capítulo 2, do 7 ao 8. Oh glória. Efésios capítulo 2, do 7 ao 8. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deixe-me comentar sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre a graça, ou pela graça, em algumas traduções, sois salvos. Quer ver uma coisa? Não precise levantar a mão, porque eu não quero te expor. Você já notou que quando nós saímos do mundo e viemos para a presença de Deus, viemos cheio de hábitos que não são compatíveis com a palavra de Deus? Sim ou não? Há pessoas que tinham um hábito literalmente horrível, coisas que desagradavam a Deus, só que aquilo estava entranhado em você, como se tivesse parte de você. Outros haviam mágoas devido a decepções, feridas que foram provocadas, e você não conseguia se desprender dessas feridas. Por mais que você se esforçasse, aquilo estava preso, você lembrava toda hora daquilo, e você ficava amargo naquele dia, perdia a vontade de viver, e aquelas memórias vinham e começavam a te infeccionar, te inflamar, e você literalmente se pegava chorando. Você já notou que muitas dessas feridas foram saradas? Obra do Espírito Santo e através do derramar da graça. Porque a graça, ela me habilita para liberar perdão, e quando eu libero perdão, eu tenho uma cura. Acredite que eu estou lhe dizendo de coisas que funcionam, é a palavra de Deus. Não estou mencionando teologia apenas, estou tentando mostrar que a Bíblia, além de ser um livro histórico, teólogo, acervo de documento, ela também é algo prático. Aqui é o manual do fabricante, e se eu fizer o que está escrito aqui, a minha vida irá bem, querido. Por isso que você precisa entender, que se você está aqui e já venceu algumas coisas que você não conseguia vencer, não foi você sozinho, foi a graça em você que te ajudou a vencer. Aleluia. Pergunte para alguém do lado: você já venceu algum pecado? Diga: a graça de Deus está transformando você. Olha a minha pergunta: ireis, mas não pequeis. Alguém de nós, ou entre nós, de vez em quando perde as paciências, dá vontade de dar uns tapas? Alguém vive essa experiência? Eu vou te encorajar, eu vivo. Está vendo? Tem gente que levantou a mão depois. Eu vivo, irmão. Você conta 1, 2, 3, até 1000 para não fazer. Em nome de Jesus, você abaixa a mão. Mas o que é isso? Ser humano. Olha o que o texto fala: ireis, mas não pequeis. Mas nós iramos. O que a Bíblia está dizendo? Irá vai ser normal, mas eu não posso permitir com que a ira me leve a fazer coisas. Só que tem pessoas que, por causa do convívio que ela viveu, lembra do que a Bíblia fala? Não desperte, pais, a ira no seu filho. Dentro da análise, da psicanálise ou psicologia, você sabia que a ira, ela não nasce dentro de uma criança? Ela é despertada pelos pais. Deixa eu te mostrar, uma criança, quando ela tem 7 anos de idade, ali está sendo oficializado o caráter dela, ou fechado. E todo o convívio que ela teve com o senhor papai e com a senhora mamãe, simplesmente desde nascida até os 7 anos de idade, todo o comportamento que você teve de brutalidade perto daquela criança,
Você sabia que o córtex cerebral daquela criança armazenou aquela informação? Então, criança nenhuma nasce sabendo o que é ira. Muito pelo contrário, ira é comportamentos que temos que semeiam essas informações no campo fértil da mente daquela criança. Então, o texto da Bíblia, quando diz: pai, não desperte a ira no seu filho, ela não está falando espiritualmente apenas, está falando da maneira que você age e se comporta diante dos olhos dos filhos. Porque, para quem não sabe, criança não nasce sabendo o que é raiva. E o convívio do pai pode despertar isso. Então, o que é, pastor? O que eu estou tentando mostrar, querido missionário, é que tem pessoas que ela, por mais que não queira ser irada, ela é por causa de um ambiente em que ela foi gerado. Mas aí, o que ela faz então para se livrar disso? Por quê? Eu trato e já conheci pessoas que ela não quer ser irada, mas ela é. Alguém já conheceu alguém assim? Que perde a paciência, não tem nem mais estupim. Alguns têm estupim curto, agora tem gente que nem estupim tem. Não é assim, pessoal? Sim ou não, gente? Quem está comigo ainda, diga amém. Está determinado? Aí sai aquelas conversas: não vem comigo não, que eu rodo a baiana. Já ouviu, né? Olha a faca, igual o Patrick lá da Praça Nova. Olha a faca. A Vera Verão, lembra? Olha! E o cara sanguíneo, o pau quebra mesmo. Não tem problema. Mas ainda assim você tem que entender o texto. Pai, não provoque a ira. Só que de repente você vai estudar o histórico, o ambiente da família do cara. É todo mundo, tinha um nervosão, todo mundo nervoso da família. Então ele foi gerado num ambiente onde ele herdou aquele comportamento. E como tratar dessa pessoa? E essa pessoa conheceu a palavra, ela sabe que isso já não pode ficar mais conduzindo nela, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo abandonou a ira e abandonou o furor. O Espírito Santo é longânimo, pacífico, temperante, e aí ele é amor. O Espírito Santo, ele frutifica em nós dessa maneira: longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Então, pastor, como é que eu vou fazer? Porque eu fui gerado num ambiente, e quando é fé, eu não quero me irar, mas eu já estou dando um soco. O que eu faço? Diga para alguém do lado: peça a graça de Deus, e você será transformado. Aplaude a Jesus, querido. Aleluias. Quando você vê alguém irado, chega nela sorrindo, para ela não ficar brava contigo, e diga assim: peça graça. Aí você explica, né? Porque senão ela vai achar que você está tirando um sarro dela. Quando sua esposa chegar em você brava, você fala assim: peça graça hoje. Você não pediu graça hoje não, mulher? Aí o homem chega bravo, não fez comida. O que você fala, mulherada? Não, mulherada, eu estou te dando uma chance. Vamos lá, mulherada, o cara chegou bravo, mandando, e pega e chuta o cachorro, o gato corre para debaixo da cama, o menino vai fazer tarefa, e o que você fala para ele, mulherada? Isso. E o que, pastor? Porque a graça nos transporta, ela nos tira, porque quem vive em ira e conduzido pela ira, diante da Bíblia, é pecado. A ira vem, mas ela não pode te levar a fazer coisas. O problema não está em irar-se, o problema está a ser conduzido por ela. Então, quando você ora pedindo graça, ela começa a te ajudar a lidar com essas coisas que sozinho você não consegue. Diga-me: enche com a tua graça, Senhor. Talvez você está aqui olhando e está dizendo: pastor, mas que palavra é essa? É algo que transforma, modifica não apenas o hoje, mas te ajuda no amanhã, no depois, e te leva a ter uma vida mais saudável. A graça de Deus não se resume, gente, à salvação, mas à transformação também, por enquanto nós vivemos na terra. Tem gente que resumiu o trabalho da graça: a graça atua para salvar, mas ela transforma por enquanto você estiver nesta terra. O trabalho dela é te moldar para te levar ao nível que Deus quer, queridos. Diga: me encha, Senhor. Eu vou te encher o saco mesmo, você vai ter que falar comigo isso. Isso vai ter que ser matéria principal na tua cabeça. Eu quero graça, Senhor, me dá mais graça, Senhor, me preciso da sua graça. Você já percebeu que Jesus sempre estava falando graça? Quer ver? Daniel, às vezes orava ao dia. O que ele orava? Está na Bíblia. Você que sempre anota aí as pregações, lembra aí? Com certeza os pastores já devem ter te falado. E Daniel 3 vezes ao dia orava dando
A Bíblia fala que ele fala graças, graças e graças. Você percebe que Sadraque, Mesaque e Abednego, os três eram fiéis. Daniel, o quarto, ele era fiel e tinha sobre ele o espírito de excelência. Por quê? Tem um segredo na vida cheia de graça. Diga, me dá graça, Senhor. Ah, para de graça, gente, fala direito. Vamos de novo, 1, 2, 3. O que é que Deus está querendo comigo hoje, pastor? Te encher de graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão comigo ainda? Digam amém. Se você ler comigo no livro de Tiago, vamos correndo, capítulo 1, versos 13, lá para frente. Tiago, capítulo 1, versos 13. Observe algo. Olha o que é a nossa carne e o que a graça nos ajuda a fazer, a vencer a carne. Tiago, capítulo 1, versos 13 ao 14. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ok, Romanos capítulo 8, verso 5. Depois vamos fazer a conexão dos dois. Observe isso, Romanos capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Note, preste atenção na junção que eu vou fazer dos textos. Quer ver? Eu, você, nós. Você já percebeu que tem vezes que você não quer fazer o erro, mas a vontade de errar aí dentro? Quem vive essa experiência? Sou eu, será? Só o apóstolo Paulo? Porque Paulo chega a dizer que aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Eu creio que todo ser humano nessa terra vive isso. Eu não quero fazer, mas às vezes eu acabo fazendo, e eu já chorei para parar com isso, eu já... Notou que nós somos assim? Por que o Senhor está falando isso? Olha os dois textos que lemos. Não veio sobre vós a não ser tentação humana, ou seja, a nossa carne, ela é tendida ao pecado. Às vezes nós sentimos coisas que não gostaríamos de sentir jamais. Por quê? Quando Adão peca, nos foi transferido uma consciência, e essa consciência se chama consciência adâmica na teologia, que é literalmente malícia, concupiscência, vontades sujas. Para você ter uma ideia, quando Adão estava no jardim do Éden, gente, ainda sem pecar, ele não tinha medo, ele não tinha complexo de inferioridade, e ele não tinha nem perturbação emocional e nem mental. Observa quando ele peca, a Bíblia diz o seguinte, que Deus está andando no jardim do Éden, e Deus pergunta: Adão, cadê você? Adão estava escondido atrás da moita, e de repente Deus fala: Adão, você tocou na árvore? Aí olha o que Adão responde: Senhor, eu tive medo e escondi. A primeira vez que a humanidade sentiu medo foi quando o pecado entrou no mundo, porque Deus, quando construiu o homem, Ele não construiu o ser humano com complexo de inferioridade, Ele não construiu o ser humano com medo e nem com depressão. O ser humano era perfeito como Deus é, não tínhamos confusões emocionais. Deus não te criou para sentir tristeza. Toda desilusão, toda tristeza, toda decepção, todo complexo emocional que às vezes sentimos, ou de inferioridade, é herança por causa do pecado de Adão, porque quando Deus constrói o homem, Ele construiu o homem de uma forma perfeita, íntegra, saudável, o homem para realizar, para dominar a terra, governar sobre ela. Então quando o pecado entra, ele trouxe as consequências, e uma delas é a transformação de um homem inocente para um ser humano malicioso.
Então por que às vezes, mesmo não querendo, você sente vontade? Por causa do corpo corruptível que habitamos, como Paulo fala. Mas e aí, pastor, como é que eu venço a vontade da minha carne? Porque Romanos diz que nossa carne é tendida para o pecado. Eu não quero errar, mas ainda assim ela deseja o erro. Como é que eu faço? Olha a graça, querido, e a graça ela vem, como vinha na vida de Paulo, e te liberta desta prisão de Adão. A graça em Cristo Jesus, como está escrito no livro de Romanos capítulo 5, que se pela desobediência de um só homem, todos nós herdamos o pecado, estávamos mortos, agora ainda mais pela obediência de um só, que é Cristo, recebemos a graça e a salvação. O que é que o texto está dizendo? Que se Adão prejudicou, através da graça em Jesus, fomos restaurados novamente. O que é que Deus está querendo mostrar? Se você está com alguma dificuldade emocional, porque o ódio, a raiva, o rancor em relação a uma pessoa também é classificado como erro, pecado, te impede de viver aquilo que Deus quer. Então se você está tendo coisas assim, comece a fazer algo hoje, amanhã, depois. Deus, me dê a tua graça. Eu já tentei orar, já tentei jejuar, já tentei fazer de tudo para isso sair de mim e não sai. Então, Pai, me dê a tua graça. Vamos dizer junto: Deus nos concede graça. Quando você foi salvo, essa foi a primeira fase. Agora você tem que continuar o que Pedro falou: crescei na graça do nosso Senhor Jesus. É o que nós devemos fazer. Então as manias erradas, elas serão desprendidas, porque a graça é o poder de Deus sobre a vida do pecador. Alguns pensam assim: mas a graça é cartão de crédito para pecar. Quem disse? Quando a graça te alcança, você não consegue permanecer no erro em que você estava. Quer ver? Se você de repente agora comer uma coisa estragada, você percebeu que o seu estômago vai rejeitar aquilo? Tem alguns estômagos que é diferente, eu sei, os estômagos de ferro. Eu tenho um amigo, irmão, que ele come coisa vencida, estragada, tá nem, o cara come e ainda pede mais. Agora, não, a maioria dos seres humanos come algo adulterado, automaticamente ele passa mal. Agora, você já notou que os animais não são assim? Ah, estragou a mussarela, você joga para quem? Tudo bem, tem direito dos animais, então não fale. Mas você joga para o titio na maioria das vezes. Ah não, joga lá para o titio. Sim ou não, pessoal? É. Você já notou que tem cachorros que comem carniça no meio do mato e de repente eles não passam mal? Por quê? A composição de DNA deles são diferentes. Suco gastro e outras coisas são diferentes de nós. Então, o DNA deles aceita esse tipo de informação, toxinas ou tóxicas. Agora, quando você come literalmente uma coisa estragada, o DNA que está em você, a sua composição biológica, ela vai rejeitar, porque ela vai reconhecer que tem um corpo estranho que está prejudicando a sua saúde. Então, se você comer qualquer coisa estragada no extremo, aquilo vai voltar para fora, sim ou não? Senão você vai perder a noite de sono inteirinha se não sair para fora. E acontece o quê? Porque o nosso corpo não foi feito para comer esse tipo de coisa estragada. A mesma coisa acontece, amado, quando a graça vem sobre nós. Você pode até errar, mas você não consegue continuar no erro. Pergunte para o vizinho assim: já aconteceu com você? De você errar e você se sentir muito incomodado? Diga: é o Espírito Santo, através da graça, rejeitando o pecado que está aí. Nós somos assim. Aleluias. Diga: cresça a graça de Deus sobre mim. E aí você brigou com alguém e por causa da graça que está te envolvendo, juntamente com o trabalho do Espírito Santo, você fica incomodado a ir lá e se consertar com essa pessoa. Isso não é ruim. Isso é sinal que você tem sensibilidade para a graça trabalhar. Aleluia. Porque a graça, ela é o poder de Deus sobre a vida daqueles que pecam. A sua carne sempre vai desejar o errado. Lembra do livro de Gálatas que diz o seguinte, que a carne, ela luta contra o desejo do Espírito, porque a carne se contrapõe à vontade de Deus. Então o Espírito fala: vem para a vontade de Deus. Aí a graça nos reforça para viver a vontade de Deus. Ela é o poder de Deus sobre a vida do pecador.
Talvez você teve vergonha em alguns momentos de levantar as mãos aqui, mas muitas coisas que eu falei está conectada à sua vida. Aí alguém diz assim: pastor, mas eu não vim aqui para ouvir hoje isso. Deixa eu te contar uma coisa. Você nunca viu em 1 Samuel, em tantos outros textos, que a Bíblia diz: assim como é o povo, eu lhes darei um sacerdote? Você sabia que quem dita a palavra da noite não é o pastor, é o estado do povo? Fala para o seu vizinho assim: essa palavra está vindo, não é porque o pastor quis, é porque o nosso estado exige essa palavra. Você já tentou, pastor, preparar uma coisa, mas depois, quando subiu em cima do púlpito, saiu outra? Sim. Por quê? Quem determina a palavra que vai ser pregada não é o pregador, são vocês. Eu não gostei do culto hoje. É o estado que você se encontra que leva a mensagem do jeito que está sendo levada. Diga comigo: assim como é o povo, será o sacerdote. Diga: assim como é um povo, a palavra virá. Diga: não é o pastor que determina a mensagem, mas é o estado do povo que determina a palavra. Então eu só estou falando o que você precisa ouvir. Aplauda Jesus. Somente isso. E se eu fosse tentar falar outra coisa, daria errado. Então qual é a ideia de Deus nessa noite comigo, pastor? É encher você de graça para você experimentar um nível de libertação maior. Acredite, teve coisas que eu tentei tirar da minha vida e fazendo jejum e oração eu não consegui. Não estou dizendo que o jejum e oração não é eficaz, mas a graça também nos ajuda a vencer aquilo que sozinho não estamos conseguindo vencer. Você é afetado demais pelo que as pessoas falam ainda. Você nunca viu falar sobre graça sobre graça? Ou seja, existem níveis de graça. Paulo e Pedro falam graça sobre graça. A primeira fase da graça é a salvação. Depois a segunda, transformação e libertação, e daí por diante. Sabe, querido, que quando você está num nível específico de graça, as pessoas te atacam, mas por mais que você se esforce em guardar a ira delas, o ambiente de graça que você se encontra não permite você nem ter raiva delas. Diga: vamos crescer na graça. Tem muitas pessoas que serão salvas, mas não vão viver os outros departamentos que a graça disponibiliza. Sabe, queridos, como pastor, nós somos confrontados também. Nós somos mal compreendidos, caluniados. E eu não estou aqui me justificando, mas eu estou dizendo algo que eu tive que aprender. Um líder, um pastor, no meu caso, no meu posição, virei americano, no meu caso, no meu posição. Vamos desamericanizar aqui esse português. Eu gosto muito de ouvir coisas em inglês e espanhol, e de vez em quando as palavras começam a enrolar. Tem horas aqui que muita gente não percebe, que eu quase vai saindo no espanhol. Tu hablas comigo, irmão? E aí eu vou, opa, peraí. Então acontece que eu tive que aprender algo, irmão. Quando nós começamos a crescer, nós nos tornamos mais visível. E quando você se torna mais visível, os seus defeitos se tornam mais claros, sim ou não? Uma berruguinha que antes não era visível, porque você está no alto, começa a ser visível. E aí muita gente vinha para me criticar. Pergunta para o seu vizinho: você quer crescer? Diga para ele: peça a graça primeiro. Diga: não existe crescimento sem perseguição. E aí eu comecei a crescer na minha cidade. O nosso chamado começou a despontar-se. E com o crescimento veio as consequências: perseguição, calúnias e falácias. E chegou um dia que eu estava num lugar, num ambiente emocional que Deus não me queria lá. Eu estava com muita raiva de quem estava falando mal de mim. Acredite, eu já passei por isso. E eu comecei a falar aquela oração de macumbeiro. Sabe qual é a oração de macumbeiro? Mata ele, Jesus, mata ele. Eu era menino na fé, eu posso falar que realmente eu era menino na fé. E eu dizia: faz justiça, porque a gente, quando estamos feridos, pensamos que justiça de Deus é o outro vir humilhado na frente da gente. Não, justiça de Deus não é isso, irmão. No entanto, a Bíblia diz assim que você deve orar por aquele que te persegue. Olha que absurdo, mas é a Bíblia.
Pensa, o cara está falando de você, ele não gosta de você, aí a Bíblia fala assim: ore por ele e ame, hein? Que loucura, irmão, é quebrar nós. E a propósito, você já ouviu falar da história do livre-arbítrio, sim ou não? O livre-arbítrio, para quem não sabe, é antes de você aceitar Jesus. Depois que você aceita, acabou o livre-arbítrio. Não, pastor, é mentira. Você não lembra do livro de Lucas? Aquele que quiser vir, pois, a mim, negue-se a si. Ou seja, até aí era a sua vontade, me aceitou, agora a coisa é do jeito que eu quero. Diga, quem não... Aí Jesus está falando, não é você que manda mais, agora é eu que mando aqui. Entendeu? Ou você se adequa ou espirra. Ai, pastor, eu tenho livre-arbítrio. Opa, você entregou a vida na mão de Deus, sim ou não? Então acabou essa história, agora é como Ele quer e do jeito que Ele determinou. Por isso que você pediu muita coisa e não veio. Por quê? Está escrito em 1 João, estamos certos que se pedirmos algo, sendo da vontade dEle, Ele nos concede. Ou seja, se é Ele que é o dono da minha vida, Ele não vai dar o que eu quero, mas Ele vai dar o que Ele determinou. Você já orou por algo e de repente esse algo não veio? Porque já não é mais como você quer, é como Ele quer. Diga para o seu vizinho e se contente com isso, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Entendeu isso? Então você tem que fazer o quê? Se submeter. Ó Deus, me dá graça então, já que é assim. Ué. Aleluia. Glória a Deus. Ai, pastor, mas eu aceitei Jesus, eu tenho livre-arbítrio. Quem disse? Você tinha livre-arbítrio antes. Agora é a coisa do jeito que Ele quer, rapaz. Cabra. Aleluia. Você precisa compreender essa mensagem, irmão, porque ela vai te levar a um nível de crescimento com Deus. Aleluia. Levante uma das suas mãos e diga: Espírito Santo, me encha com essa graça, me liberta de mim mesmo. Agora ouça, além da graça me salvar, ela liberta da concupiscência da minha carne, ou das vontades erradas. Então a graça, além de me salvar do fogo do inferno, ela livra-me, a minha vida, dos hábitos errados que ela tem. Quantas pessoas oraram para parar de erro, que de repente é erros de estimação e não consegue? Então eu estou te mostrando um caminho que não é novo, só estou falando agora, mas está na Bíblia há muitos anos. Quer vencer algo que você até hoje não conseguiu vencer? Quer tirar essa ira que de repente se torna maior do que você? Começa a orar pedindo graça. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Vamos comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 8 e 10. Você notou que o que eu estou falando está contextualizado? Eu não estou interpretando segundo a minha opinião. Esse assunto, gente, não foi catado no vento. É dedicação de anos, horas e momentos em jejum e oração para ter o entendimento certo. O que estamos ouvindo aqui não é algo catado no vento, é algo periciado para depois ser propagado, viu? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, do 8 ao 10. Observe. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Observe algo. O apóstolo Paulo está reconhecendo que ele não andou fisicamente com Jesus. Todo mundo sabe disso, que ele se converte depois que Jesus já havia adentrado aos céus. E a palavra do Senhor, ela diz, gente, que de repente Paulo tem esse encontro com Cristo e ele começa nesse texto a reconhecer que tudo que ele fazia e a forma que ele fazia e tudo que ele era até o presente momento era por causa da graça que estava sobre ele. Significa o quê? A graça, quando ela está manifestada em mim, ela me deixa condicionado, habilitado para fazer coisas específicas, principalmente cumprir o propósito. Observe algo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de explanar as coisas. Olha a minha pergunta para me interagir com você. Todos entendem o que eu falo, sim ou não? Mas se você me visse pregar, escutasse a minha mensagem algum tempo atrás, eu saía do púlpito e eu mesmo não entendi o que eu tinha pregado.
Eu pensava comigo, mas o que eu preguei mesmo? Então não havia transformação nas pessoas, não havia mudança. Eu misturava, eu não tinha o começo e o meio, nem o fim da mensagem, era uma salada danada. E eu pensava, Deus, esse negócio está muito ruim, eu preciso melhorar. Aquela ideia que alguns falam, Deus usa o vaso do jeito que ele é mentira, não é bíblica. Presta atenção, até para Deus usar, primeiro ele vai ter que te capacitar, está escrito. Ele escolhe, mas quando ele escolhe, o que ele faz? Te deixa o vaso estragado? Ele capacita aquele que ele escolhe. Diga assim, Deus não usa o vaso do jeito que o vaso está. Diga, quando ele escolhe o vaso, ele primeiro capacita, para depois usar. Quer ver uma coisa? Jesus está pregando para os discípulos, ele fala assim, gente, não ande preocupado com as palavras que vocês vão falar, mas o Espírito Santo que eu enviarei a vós, ele vos lembrará do que tenho dito, vos lembrará do que tenho. Observe uma coisa, se os discípulos então não escutassem, não teria o que o Espírito lembrá-los. Então se você não entendeu, quer ser usado por Deus, então busque informações, porque o Espírito Santo vai trabalhar com as informações que você coletou. Se você não leu, não estudou e não ouviu, vai falar o quê? Ele vai usar você só dizendo amém. Pensou o culto todo você falando amém, 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 amém? Nem eu fico no seu culto, eu oro. O que Deus está tentando mostrar aqui, pastora? Olha esse texto, que interessante que Paulo está dizendo. Através da graça, ele era aperfeiçoado. E o que eu fiz quando eu li esse texto, pastor José, pastor Edmar? Deus, já que o Senhor tem um negócio comigo, um ministério, me dá graça para realizar. Você sabe, querido, então que eu comecei a orar assim, a orar assim, a orar assim, e aí eu notei que a minha maneira de explanar a palavra, ela começou a mudar. Diga glória a Deus. Não, se alegre comigo, diga aleluia, gente. E aí eu pregava 15 minutos, já não tinha mais nada para falar. Hoje, se você deixar, você tem que mandar calar a boca, senão eu vou até amanhã falando. Vamos fazer vigília hoje, sim ou não? Eu sou livre para isso, hein? Teve gente que olhou assim e falou, eu te pego, rapaz. Não vou fazer vigília não, qualquer dia desse nós vamos fazer. Agora, o que eu quero mostrar para você, irmão, que quando a graça vem, ela te habilita a realizar coisas. Ei, eu conheço pessoas na área empresarial, que quando recebeu graça, até a maneira dela empresariar, ganhar dinheiro, aumentou o negócio. Agora você falou amém, né? Por quê? Domingo que vem, provavelmente, se Deus me permitir, vamos mostrar a graça que enriquece. Por quê? A graça é que nem eletricidade. Lembra do livro de 1 Pedro? Multiforma e graça. A graça não é só uma coisa só, ela opera de várias formas. Você quer ver uma coisa? A graça é quase igual à eletricidade, quase, de uma forma bem distante. Por quê? Olha o exemplo. Se você me ouve, é porque a eletricidade está sendo gerada e de repente transforma-se em som, e aí você pega e me ouve. Essa luz é eletricidade, o vento é eletricidade, sim ou não? A graça é a mesma coisa, é uma coisa só, mas que opera de várias maneiras. Ela me enriquece, me fortalece, me capacita e me dá condições para chegar aonde Deus quer. Ore pedindo graça. Teve gente que eu já vi tentar fazer as coisas, mas eu sou profissional de tal área, pastor, e chora, eu sou profissional, eu faço isso, faço aquilo, e a minha profissão não anda. Aí você vira e fala para a pessoa assim, irmão, comece a orar pedindo graça no seu trabalho, e de repente a pessoa volta toda feliz, dando risada à toa, sabe? Aí você pergunta, você viu o passarinho amarelo? Não, pastor, eu fui alcançado pela graça que enriquece. Levante as suas mãos, deixa eu liberar essa palavra. Eu declaro sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, uma graça no seu relacionamento, na sua família, no teu ministério. Eu digo que essa semana será cheia de graça e bondade divina. Receba e aplauda o Senhor Jesus, em nome de Cristo. Uau, aleluia, aleluias. Porque a graça, ela produz isso. Você quer ver uma coisa? Correndo, vamos lá comigo no livro de Hebreus, gente. Hebreus capítulo 4, 16.
Eita relógio, o relógio não obedece a gente, está andando. Hebreus capítulo 4, versos 16, observe. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diga comigo, a graça me socorre. Você percebeu que a Bíblia te orienta a chegar perto do trono, não é só para adorar a Deus, mas para receber graça que supre a sua necessidade? Irmão, acredite nessa palavra. Eu não sei pelo que você está orando e quanto tempo faz que você está orando, mas o que eu estou querendo mostrar são princípios que estão ali diante dos nossos olhos. De repente você está aqui passando pelo momento de falta financeira, ou falta de alegria, ou falta de sei lá o quê. Você não percebe que quando a graça se manifesta, as carências são supridas? Aleluia. Já aconteceu com você aquele dia de você entrar no quarto e você quer ter a presença de Deus ali, sentir, você quer ser tocado, aí você prepara o ambiente, só que você começa a orar e parece que a sua oração não sai do teto? Alguém já viveu isso? Nossa, eu orei 1 hora, pastor, e está um clima pesado, a oração não vem, eu já trovejei, falei desce fogo, falei ai, 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 Jeová, e nada aconteceu, eu não sei nem mais o que falar, parece que Deus não me ouve, tem um peso aqui, então faz algo, começa a dar graça. Teve uma vez que eu estava diante de uma situação como essa, eu entrei no quarto, e aquele dia que você quer muito sentir a presença, sabe? Tem dia que você fala com Deus e que você quer falar, mas tem dia que você quer sentir, entrar e perceber Ele entrando em você. Sim ou não, gente? E aí eu, num desses dias, acordei com sede e falei, hoje, em qualquer hora dessas aí, como tiver um tempo, eu vou entrar e eu quero sair de lá renovado, transformado. Aí, irmão, eu entrei, coloquei aquele louvor, sabe? E o trem não ia, de repente eu levantei e comecei a sapatear, falei, será que Deus quer que eu sapateie? Aleluia, Jesus, aleluia. O trem não ia. Eu pensava comigo, oh Deus. E eu comecei a citar a tua palavra. E olha o que eu falava. Mas está escrito assim que o Senhor está perto daqueles que invocam. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei. Está escrito, buscar-me-eis. Eu estou aqui 1 hora te buscando e nada. Aí o Espírito Santo veio e me deu uma chave. Pergunta, que chave é essa? De repente saiu uma palavra assim da minha boca. Te dou graças. E essa expressão soou quente aqui dentro, sabe? E eu te dou graça. E de repente comecei a sentir uma vontade de chorar, eu te dou graça. Eu falei, opa, é por aqui o caminho, achei. Te dou graça. Irmão, só sei que passou mais de 1 hora e eu dizendo só te dou graça. E a lágrima rolava, e eu senti, eu falei, ô Pai, obrigado. Quando as suas palavras não são suficientes, faz então o que Daniel fez. Renda graça, porque Deus sabe a expressão que você está querendo dizer a Ele. Você lembra que Jesus usava muito isso? Te dou graças, Pai. Então tem um segredo nessa ideia. Diga para o seu vizinho, adore a Deus, não apenas com as suas palavras, mas com as palavras de Cristo. Se Cristo dava graça, então por que é que eu não posso dar? Por quê? Aí a Bíblia diz que a graça de Deus, quando ela é derramada, eu também tenho necessidade suprida. Não é apenas finança, mas é a minha condição interior. Está num dia azedo, o céu está nublado sobre a tua vida, você está sem graça naquela hora, você simplesmente perdeu a inspiração de continuar vivo. Experimente fazer o que você está ouvindo aqui, você vai ver que a graça vai te bastar. Então você vai ver que o dia nublado vai se transformar claro e leve. Aleluia. Te dou graças ao Senhor. Te dou graças ao Senhor. Pastor, está acabando? Tá, mas eu preciso que você abra ainda em Coríntios comigo. Vamos lá. O último texto, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 9. Observe isso. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ok. Se você quiser fechar a sua Bíblia, faça isso e observe essa explicação. A palavra fala, pessoal, que Paulo, ele foi um homem que foi usado em um nível de excelência. Eu vou falar algumas coisas que é possível te chocar, mas eu preciso falar. Você me permite, sim ou não? Quem quer que eu continue, diga amém. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Vai que eu ouço algum aleluia aí, né? Não tem problema, eu ficaria com a maioria que disse amém. Lógico. Irmãos, Paulo foi um cara que ele viveu coisas espetaculares com Deus. A Bíblia diz que ele curou pessoas, ressuscitou mortos. Ele fez coisas extraordinárias, Deus usando ele. Dos discípulos, dos que se tornaram apóstolos, ele foi o que foi mais longe. Detalhe, ele não andou com Jesus fisicamente, e ele fez uma obra muito maior do que Pedro, Filipe, Bartolomeu, Timeu, Tiago, os filhos de Zebedeu. Ele fez uma obra muito maior do que aqueles caras que ficaram 3 anos aprendendo com Jesus. Paulo, em outras palavras populares, ele foi o cara, óbvio, de uma forma conjecturando para você entender quem foi Paulo. E aí ele está dizendo o seguinte, que ele passava por uma perseguição, e ele começa a orar 3 vezes, pedindo para Deus livrar ele daquilo. E ele ora dizendo: Deus, me livra, me livra, me livra. E a Bíblia diz que Deus não o livrou. E o Espírito do Senhor revelou por que Paulo tinha que passar por isso. Para manter o nível de humildade de Paulo no nível adequado. Por quê? Olha o que o texto fala. Por causa das excelências de Deus na minha vida, foi-me dado um espinho na carne. Aquela situação constrangia Paulo dele se manter num nível de humildade para que Deus continuasse derramando graça e usando ele. O que significa isso? Você nunca viu no livro de Tiago que Deus rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde? Para você receber graça, exige um posicionamento adequado de humildade. E humildade não é andar rasgado. Humildade é reconhecer as minhas limitações, saber que está funcionando não porque eu sou, mas porque Ele está fazendo em mim funcionar. Diga para o seu vizinho: ande em humildade, e Deus derramará graça sobre você. Atribua o seu sucesso não às suas habilidades, mas a Deus. Isso é humildade. Humildade não é dar um de Jão sem braço ou uma de Bocó. Não, isso é tolice, bobeira da cabeça. Humildade é reconhecer os seus limites e saber que se algo está indo bem, não é porque você é o cara, mas é porque Ele, o Senhor dos Senhores, está fazendo ir bem. Não atribua o seu sucesso a você, atribua a Ele. Então Deus queria que Paulo tivesse essa consciência. E para que Deus levasse Paulo a andar nessa consciência de humildade, Deus tinha que gerar situações para que ele se mantesse sempre consciente: não sou eu que estou fazendo isso, mas é Deus, através de mim, que está fazendo isso. Sabe, querido, o que eu quero mostrar para você aqui, que você precisa aprender esses princípios para que a graça cresça sobre você. Diga: derrama a graça, Senhor. Algo está indo bem na sua vida, quer que isso continue crescendo, então esqueça dos seus diplomas. Não estou dizendo seja ignorante, eu estou dizendo estude, forme-se, seja excelente como profissional, mas atribua toda a realização ao Deus que está te concedendo graça para crescer. Estude, seja inteligente, faça uma faculdade, faça um curso, mas quer que graça seja derramada, comece a entender que toda a sua capacidade de realização não é o suficiente para dar certo, a não ser que a graça venha, porque o papel principal da sua vida está dando certo, não é as suas habilidades, é a graça. Olha o que Deus falou para Paulo: Paulo, eu preciso te manter humilde. Tipo assim, gente, eu preciso te manter aí,
Então essa perseguição eu não posso tirar ela de você. Ela vai te fazer entender que você é simplesmente homem, e toda a excelência que vier sobre você, você vai manter a consciência que é eu que estou usando a tua vida. Aí Paulo descobriu, então ele diz: te dou graças então, Deus, na fraqueza, porque eu sei que na fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa. Diga comigo: Senhor meu Deus, abra o meu entendimento. Deixa eu te contar algo. Quando eu falei que ia te chocar, é isso, ó. Existia um homem chamado T.L. Osborne e Daisy Osborne. Esse cara, T.L. Osborne, para quem não conhece, ele ressuscitou 90 mortos. Alguém já ressuscitou algum mortos aqui? Deixa eu ver você. Pode levantar a mão, em nome de Jesus, que eu vou te chamar aí para nós ir nos velórios. De repente, cara, 90 pessoas ressuscitadas, irmão. Pensa, eu queria morrer perto desse cara, que de repente ele ia pôr a mão em mim e ia ressuscitar. Uai. T.L. Osborne ressuscitou 90 pessoas. Daisy Osborne também, que era a mulher dele. Agora, talvez você não saiba, o cara teve 7 filhos. E você acredita que ele enterrou 6 filhos? Pergunte para o seu vizinho assim: você entendeu isso? Eu vejo o T.L. Osborne vivendo a experiência de Paulo. Estude sobre T.L. Osborne, ou tente pesquisar a história da vida dele, pastor. Porque tem coisas que Deus te faz, que é tão excelência, tão profundo, que Ele tem que arrumar outra maneira para manter o seu nível de humildade, para lembrar que você é homem, não super-homem. Existem algumas dores que vêm, que nos faz ficar simplesmente humilde, para que a graça de Deus se aperfeiçoe diante dessas circunstâncias. Eu estava pregando para um grupo de pastores em Barretos essa semana e disse para ele: pastores, quando você estiver sendo perseguido, não ataque, aproveite essa oportunidade para se esvaziar diante de Deus, e a graça virá sobre vocês. Diga para alguém do lado: quer crescer? Se incline para Deus, esvazie-se de si mesmo. Tem pessoas que estão tão cheias de si que já não tem mais espaço para a graça entrar. Ela quer impor, ela quer expor, de repente ela não permite com que a graça venha e faça para ela. Amado, eu posso ser desarrumado, eu posso ser desajeitado, eu posso até ser torto, mas quando a graça vem, até aquilo que não funciona passa a funcionar correto. E você precisa descobrir essa ideia. Isso se enquadra a sua vida profissional, espiritual, em todas as áreas. Ponha-se de pé agora, querido, vamos lá. Pastor, o que é isso? Andar em humildade vai me levar a fazer o quê? A viver uma vida com graça constante derramada. Você fecha os seus olhos agora, e você vai começar a dizer: Senhor, eu quero graça da sua parte. Você vai começar a dizer: meu Pai, me encha com a tua graça. Você vai começar a declarar isso em nome de Jesus Cristo. Você precisa entender que esvaziar-se de si mesmo levará a tua vida a um nível de graça, a um nível de realização. Você pode, Deus quer te encher de graça. Você não pode parar